Foucault tem um artigo intitulado A Filosofia Analítica da Política, que você vai encontrar no volume 5 dos Ditos Escritos, e nesse artigo Foucault vai comentar um pouco de passagem, na verdade tem um outro ponto em vista, mas ele vai comentar de passagem duas coisas que ele chama de doenças do poder, que é o fascismo e o stalinismo. E nessa aula eu gostaria de extrair uma reflexão filosófica sobre a própria filosofia, usando então o surgimento dessas doenças do poder como base. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, queria convidar quem está chegando agora a se inscrever no canal, deixar o like, deixar algum comentário, alguma sugestão, que tem bastante conteúdo filosófico pela frente. Então Foucault, assim como a Hannah Arendt e outros pensadores, ele se recusa a analisar o fascismo e o stalinismo, na verdade, como demonizações, como coisas que surgiram a partir de monstros, como graves erros na história que a gente nem consegue imaginar como que os seres humanos foram tão cruéis e tão nefastos. Na verdade, o que Foucault vai dizer é que isso, embrionariamente, de maneira até mais que embrionariamente, o fascismo e o stalinismo são nada mais, nada menos do que certa radicalização, do que certo exagero de uma série de relações de poder que já existiam na nossa sociedade. Então, uma pequena citação sobre o fascismo e o stalinismo. Segundo Foucault, apenas fizeram prolongar toda uma série de mecanismos que já existiam nos sistemas sociais e políticos do Ocidente. Então aqui já tem uma lição legal sobre Foucault, né? Foucault considera, né, o fascismo então, que é a extrema-direita, e o stalinismo, que é considerado extrema-esquerda, ele considera coisas bastante parecidas, tá? Os extremos se encontram, né? Foucault, então, ele é alguém de esquerda, claramente de esquerda, militou em questões de esquerda a vida inteira, mas ele faz parte daquilo que a gente pode dizer de esquerda não autoritária, tá? Foucault não é um stalinista e nunca foi, na verdade. E tem uma série de críticas a isso. Também não é um fascista, né? Também tem uma série de críticas. Inclusive, quando ele vai escrever um prefácio para o livro do Deleuze, ele vai falar um pouco, né, como não ser um fascista. Esse texto vai ganhar vídeo mais pra frente, tá? Bastante interessante. Mas enfim, então a gente tem um outro objetivo filosófico aqui. Foucault vai dizer que uma função tradicional e antiga do filósofo do Ocidente é colocar limites no poder. Ou seja, exercer a função de antidéspota. Nisso Foucault vai citar Solon, que vai reescrever as leis da Grécia Antiga para serem menos despóticas. Ele vai citar Platão, que vai tentar aconselhar o tirano, né, dar conselhos para que o tirano não seja mais um tirano e seja então um bom governante, e vários outros exemplos na história da filosofia, os próprios cínicos que a partir de si mesmo tentam criar uma forma de existência não tirana, não despótica, inclusive não tirana e não despóticas consigo mesmo, tá? Então ele vai dizer que existe uma função tradicional, que é uma função de contrapoder, que é uma função de antidespotismo na filosofia. E ele vai dizer que o papel de moderação do poder ainda merece ser desempenhado nos dias atuais. É bastante importante que a filosofia se coloque para moderar o poder, para que o poder não ultrapasse os limites. Até as relações de poder boas correm o risco de ultrapassar os limites. A despeito desse papel de contrapoder, Foucault vai dizer que predominantemente no século XVIII, lembrando então o século XVIII, século do iluminismo, já tem aula na playlist de introdução à filosofia sobre o iluminismo, né? O Foucault vai de certa forma jogar um jogo duplo onde ele alfineta o iluminismo, né? Mas não de maneira polarizada, não de maneira, nossa, precisamos acabar com o iluminismo, tá? Então, a partir do iluminismo começa a surgir aquilo que Foucault chama de estado filosófico. Um estado filosófico é um estado que se baseia em uma forma de pensamento que, ao refletir sobre o mundo, designa a si mesmo o poder de prescrever a estrutura do Estado, a estrutura das relações sociais e a estrutura das condutas individuais. Então, um estado filosófico é um estado que, de certa forma, vai abranger uma série de coisas que Foucault considera não desejáveis de serem abrangidas, né? As próprias relações sociais e as condutas individuais mais íntimas e de maneira bastante prescritiva. E como a gente está falando do século XVIII, a gente não pode deixar de pensar na Revolução Francesa, e a partir da Revolução Francesa mesmo, que Foucault vai dizer que a gente passa a presenciar regimes políticos que possuem relações orgânicas com sistemas filosóficos.
como exemplo, ele vai citar o sistema filosófico de Rousseau, que Foucault vai ver uma relação orgânica com a Revolução Francesa e com o Estado napoleônico. Eu vou dizer que, sinceramente, que eu entendo a relação com a Revolução Francesa, eu não entendo tanto do Estado napoleônico para entender exatamente o que Foucault está dizendo, tá? Então, tô só comentando o que ele diz. O Estado prussiano, então, tem uma relação orgânica com a filosofia de Hegel, e o Estado hitlerista tem uma relação orgânica com a filosofia de Nietzsche. Primeira coisa, ressalva muito importante, Foucault não está dizendo que Nietzsche é um nazista, tá? Mas que o nazismo utiliza-se do pensamento filosófico de Nietzsche, o que é completamente diferente. O próprio Foucault se diz nietzschiano, e Foucault passa longe de um nazista, tá? Imagina se ele estaria se condenando dessa maneira, né? Não tem nada a ver, Foucault passa longe de nazista, é porque os sistemas filosóficos, os pensamentos filosóficos, eles aceitam as mais variadas interpretações possíveis. E daí é muito importante você entender que Foucault vai dizer que isso é paradoxal. Por que isso é paradoxal? Porque esses elementos totalitários, nesses estados que usam da filosofia desses pensadores, eles não estavam previstos nas filosofias deles, tá? Eles não eram desejados. Pelo contrário, o que você vê nesses pensadores citados, como Rousseau, Hegel, Nietzsche, filosofias da liberdade. Então, a partir desse século XVIII, a gente vai ter um século XIX, que é um século que Foucault vai chamar de o século dos estados filosóficos, que seria o século dos estados que, cito Foucault, se organizam e definem suas escolhas fundamentais a partir de proposições filosóficas, dentro de sistemas filosóficos e como verdade filosófica da história. Então é muito importante você entender aqui que Foucault acha que essas filosofias eram filosofias da liberdade e que é assustador como é possível que um século pegue filosofias da liberdade e transforme essas filosofias da liberdade em regimes opressivos. Qual que é a crítica que fascistas, stalinistas e todos os outros, qualquer que seja o rótulo que você queira dar, alegam lutar por liberdade, muitas vezes utilizam de sistemas filosóficos, utilizam-se de pensamentos filosóficos que prezam pela liberdade e entregam exatamente o oposto. Então, em nome da liberdade, causa-se muito terror. Em nome da liberdade, causa-se atrocidades. Em nome da liberdade, é capaz da gente implementar sistemas políticos que são o exato oposto da liberdade. Então, uma das tarefas muito importantes nos dias atuais é não permitir o abuso do poder, nem mesmo em nome da liberdade. Eu diria até que especialmente em nome da liberdade, porque é em nome da liberdade que vão defender uma série de atrocidades, gente. Então vamos tomar muito cuidado, inclusive nos dias de hoje, tá? Porque a liberdade é um conceito que pode significar qualquer coisa dependendo do que falam aqueles que a defendem. Então, nesse artigo, Foucault vai desenvolver melhor o que ele considera o papel da filosofia, mas eu decidi dividir isso em 2 vídeos. Então, semana que vem a gente vai falar sobre qual que é o papel da filosofia, ainda nesse artigo da filosofia analítica da política. O que a gente precisa entender nesse vídeo hoje, então, é a ideia do fascismo e do stalinismo como ampliação das relações de poder que já existiam, e a ideia de que a partir de filosofias da liberdade é possível instaurar regime de terror. Então não se esquece de se inscrever e deixar aquele like. Boa noite.